dia, boa tarde, boa noite, eu sou a professora Camila, da frente de Matemática A do curso Vai Cair na Prova. E hoje a gente vai dar continuação na aula 6 sobre funções, função afim e exercícios. Então a gente tem aqui um exercício, o primeiro resolvido e comentado, que ele fala o seguinte: seja a função afim f de x a x menos 4, se f de menos 2 é igual a 10 e f de menos 1 é igual a... Então, o que ele está falando? Se tem a função afim. Se a função afim, então a gente sabe que é f de x igual a ax mais b, também conhecida como função do primeiro grau, ou reta. A gente tem que y é igual a ax mais b. E ele deu aqui uma parcial da função, né? Então, a gente tem ali que f de x é igual a ax menos 4. Então, a gente sabe que b vale menos 4. Outra parte aí que ele deu foi f de menos 2 é igual a 10. O que significa? Se a gente for comparar aqui com a função original, aqui o x está na posição do menos 2. Isso significa que quando x vale menos 2, y tem que valer 10. Então, se eu pegar esses dois valores e substituir aqui na parcial, na equação parcial que ele deu, então a gente vai ter aqui, que vou pintar em amarelo, f de x, que a y vai valer 10, a, que é o coeficiente angular, não tem, x menos 2, então vamos substituir aqui por menos 2, e b continua sendo menos 4 ali, não mudou nada. Passa aqui o menos 4 para o outro lado, fica positivo, né? Vai ficar 10 mais 4. E aí tem aqui o menos 2a. Se a gente pegar aqui, eu vou pintar outra cor, somando 10 mais 4 vai dar 14. Se eu tenho multiplicando menos 2, eu passo dividindo lá para baixo, que vai ficar menos 2, igualado a A. Isolei o A para descobrir qual é o coeficiente angular. Tem o menos em B abaixo e o mais em cima, né? Então, vai continuar sendo menos, né? Mais com menos, menos. 14 divididos por 2, 7. Então, a gente tem que o valor de A é 7, né? E ele quer saber lá qual que é o valor, né? É o valor de y quando o x for igual a 1, né? Que aqui, basicamente, ele está perguntando qual que é o valor de y quando o x estiver valendo menos 1, ali, que é o f de menos 1. Vamos substituir esse a que a gente descobriu lá na equação original, né? Que era essa aqui, que ele deu. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter y, né? Substituir o f de x por y mesmo. O a, qual que era o valor de a? Menos 7. Menos 7. Qual que é o valor de 1? De valor de x é menos 1. Menos o 4, que é o b lá. Então, fica menos 7 vezes menos 1, vai ficar 7. 7 menos 4, sobra 3. Então, o y vale 3 quando o x valer menos 1. Então, a alternativa correta seria a letra D. E aqui ele dá a solução, né? Quando o x for menos 2, temos que o y vale 10. Substituindo esses valores na função, temos que... Então, lá a função y igual a menos 2... A vezes menos 2, menos 4, igual a 10, né? Então, menos 2a, ele isola aqui o valor de a, descobre que o a é menos 7. E depois ele substitui aqui na função original, né? O menos 7 e substitui aqui o x por menos 1 e encontra 3. Outra maneira de fazer, alternativa D, beleza. Exercícios obrigatórios. Enem. Enem, então a gente sabe que a questão é longa,
e rápido de resolver. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. Então, temos o plano K, que o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos a cada minuto excedente. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 segundos por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos 2 planos em função dos minutos realizados é. Então, ele vai ter ali que a gente descobre qual que é o gráfico. Então, vamos lá. XY. Vou fazer só o primeiro quadrante aqui, porque a gente está falando em dinheiros, né? XY. A gente tem basicamente aqui que em Y é o preço, né? RS. E em X são os minutos. Ah, mas por que X é minuto e Y é RS do dinheiro, né? Porque o dinheiro é em função da quantidade de minutos que você, né, é multiplicado pela quantidade de minutos lá que você está gastando, né? Basicamente isso. Então, quanto mais você gasta, maior o valor. Então, por isso que o Y é a cifra aqui e X fica como minutos. Daí aqui o plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos. Então, a gente vem aqui em X, marco 200. E é R$ 29,90 até 200 minutos. Ou seja, aqui embaixo eu vou marcar aqui R$ 29,90. Então, aqui ele vai ser esse valor até atingir os 200 minutos. E depois 20 centavos para cada minuto excedente. Beleza. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos. Então, a gente vai marcar aqui 300 minutos. Não estou fazendo em escala, mas... E aqui vai ser R$ 49,90. Então, aqui, até 300 minutos eu estou pagando 49. Se eu passar de 300, daí eu começo a acrescentar na minha conta ali mais os centavos. Daí ele fala aqui, paga 300 minutos e 10 centavos por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais dos dois planos em função dos minutos utilizados é. Então, aqui, o plano K o de baixo, o plano Z o de cima. E como é que eu vou saber a inclinação agora dessa reta? Porque aqui vai ser uma reta, porque cada vez que eu passo aqui dos 200 ou 300 minutos, ele vai incrementando ali os centavos, né? Não fica, então, você vai aumentando aqui o valor que você está gastando. O coeficiente angular, na aula passada que eu tinha falado para vocês, na aula, quer dizer, sobre esse assunto, eu tinha falado que o coeficiente angular, ele mostra em relação ao eixo X, qual é o ângulo aqui, né? Que eu chamei de alfa. Que eles dão o nome de A, mas qual que é o ângulo da reta em relação a X. Quanto maior for o valor do coeficiente angular, maior aqui vai ser a inclinação da reta, né? Até ela virar aqui para trás, para baixo e vai indo. Então, a gente sabe que 20 centavos vão crescer muito mais rápido do que 10 centavos. Ou seja, se eu for fazer aqui no gráfico, a gente sabe que se 10 centavos for crescer assim, por exemplo, o 20 centavos vai crescer, o 20 centavos tem que crescer mais assim. Não tá a escala, mas vocês entenderam. O 20 centavos, ele é 2 vezes mais rápido aqui no ângulo do que o 10 centavos, né? Então, o que a gente vai desenhar aqui, a gente vai ter que desenhar o quê? Ele tá falando aqui, ó, que o 20 centavos, que é do plano K, ele cresce um tal ângulo aqui. Então, vou pôr aqui o ângulo, por exemplo, assim. Ele está crescendo aqui 20 centavos. E o plano Z, ele cresce num ângulo menor. Se for medir aqui o ângulo em relação à reta aqui, ó. Esse ângulo aqui tem que ser maior que esse ângulo aqui. Porque aqui cresce 10 centavos, né? Aqui é 10 centavos. E ali cresce 20 centavos. 20 centavos cresce muito mais rápido que 10 em 10, né? 20 em 20 é mais rápido que 10 em 10. Então, o gráfico tem que parecer com isso aqui, ó. Que é a nossa opção
Deixa eu ver. A primeira não é, né? Que a primeira não é. Estão crescendo no mesmo ângulo aqui, ó, na mesma... Se eu for medir aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é o mesmo. O segundo aqui também não, porque eles também estão crescendo no mesmo ângulo aqui, na mesma velocidade. Aqui, o E. O E também tá errado, eles estão crescendo em ângulos diferentes, ó. Se eu for ver aqui, ó, esse ângulo é 1 e esse ângulo aqui é o outro tamanho. Só que aqui os dois estão em 300, né? Mas um era 200 e o outro era 300 minutos. Aqui também, ó, na letra B, a gente vê os 200 minutos aqui, ó, para os dois. Não é. Então, só pode ser a letra D. Que o plano K tinha 200 minutos, o plano Z tinha 300 minutos, e o plano K, ó, você vê, o ângulo da reta aqui, ó, faz ela crescer mais rápido do que o Z, ó. Inclusive, ela aqui, ó, tem um valor aqui, ó, de 300 minutos, que daí já não vale a pena ter o plano K, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, aqui ele encontra o plano K e o plano Z. Então, aqui, a partir de 300 minutos, não vale a pena ter o plano K, só vale a pena ter o plano Z, né? Porque ele cresce menos, né? Você não quer pagar mais por uma coisa que vale menos, né? Então, letra D. Então, aqui exercícios obrigatórios, né? 2, PUC Minas Gerais. O gráfico a seguir representa a função f. Uma das possíveis leis de definição de f é. Então, aqui a gente precisaria de 2 pontos para determinar esta equação, no caso, né? Então, a gente teria esse ponto aqui, certo? E teríamos este ponto aqui. Não, errado, esse ponto aqui não, isso aqui é uma pegadinha. Menos 1 e 2 são os valores que não podem assumir aqui nossa equação, porque provavelmente isso aqui vai dar divisão por zero. Então, a gente pegaria esse ponto aqui. Esse ponto aqui o que é? X vale 0 e Y. E aqui embaixo a gente tem que x vale 1 e y vale 0. O que acontece aqui? Né? Ignora esse ponto aqui. Esse ponto não é válido para essas respostas. A gente precisaria de dois pontos para definir a reta. O problema é que esse y aqui a gente não sabe qual que é. Então, a gente vai fazer uma maneira seguinte. A gente vai resolver de outra maneira. A gente vai substituir os valores. Então, para quando x for igual a 1, a gente tem um y igual a 0. Então, se eu for aqui na primeira equação e substituir x igual a 1, né? Então, eu vou ter 1 mais 1 ao quadrado divididos por 1 mais 1. Então, 1 ao quadrado vai ser 1, 2, 2, isso aqui resultaria em 1. Resultaria em 1, só que tem um problema aqui, né? Isso aqui está ao quadrado, aqui tem uma reta, então descarta. B. B é o mesmo problema. Se a gente substituir aqui, e outra coisa, né? Que se eu substituir x por 1 e resultou em 1 aqui, né? Porque aqui 1 mais 1, 2, e divididos aqui por 1 mais 1, 2, tinha que dar 0. Então, isso aqui não é também por isso. Aqui em cima também, o B, a letra B também não é de cara, né? Tem o ao quadrado aqui. Se a gente substituir, mas mesmo assim, vamos substituir. Substituir por 1 ao quadrado aqui. 1 ao quadrado é 1, então 1 menos 1, 0. Então, esse aqui resultaria no y 0. Só que aqui tem um quadrado, então não é. É uma reta. Letra C. Letra C eu tenho o x valendo 1. E aqui também valendo 1. Então, 1 divididos por 1 mais 1. 1 mais 1 aqui embaixo vai dar 2. 1 divididos por 2, né? Vai ficar meio. E não é essa a resposta, né? O que a gente tem? O y valendo 0. Também não é letra C. Letra D. Letra D, se eu substituir aqui por 1, eu tenho que 1 menos 1, 0. Resposta é 0. Esse aqui é plausível de ser. E a letra E, 1 ao quadrado, divididos por 1 mais 1 aqui, né? Vai ficar 1, vai dar também meio. Não é
Não é porque primeiro é ao quadrado e resultou aqui um y meio, né? Que eu tô falando, pessoal, é que eu entro com o x aqui e ele sai um y, né? Então, letra D seria a resposta correta. E uma coisa interessante para vocês verificarem é que... Você lembra esse ponto aqui, que eu disse que ele é excluído? Se eu substituir aqui, ó, por menos 1, na letra D, vai ficar como? Menos 1, menos 1. Então, vai ficar 1 menos menos 1, vai ficar 2 divididos por menos 1 mais 1, 0. Então, aqui vai dar uma divisão por 0. Então, por isso, esse ponto menos 1 não pertence à resposta. Que do 2 também, né? Que é o respectivo aqui. Então, seria a letra D. Exercícios obrigatórios 3, UFRN, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia, a preço de R$8 a unidade. Investiu no negócio 320. Sabendo que o lucro obtido, Y, é obtido em função da quantidade de camisetas vendidas, X, o gráfico que mais se aproxima da representação dessa função é. Então, ele quer saber qual que é o gráfico da função. Então, a gente tem aqui que o lucro Y é dependente das quantidades de camisetas vendidas X. Como é que eu vou montar essa função? A gente vai ter lá Y, que é o lucro, vai ser igual X. X é o quê? A quantidade de camisetas vendidas. Só que cada camiseta vale R$8. Então, eu tenho que multiplicar por 8. Por quê? Se eu vender uma camiseta, R$8. Se eu vender 2 camisetas, 16. 3 e por aí vai por diante, né? 24, por aí por diante. Só que é o seguinte, a gente tem aqui um investimento inicial de R$320. Ou seja, para mim ter lucro, eu não posso vender menos do que R$320 no mínimo. Então, eu tenho que descontar aqui, ó, do lucro R$320 que eu investi no início aqui. Então, essa é basicamente a equação, né? Lucro é a quantidade de camisetas vendidas pelo preço delas, menos o investimento inicial. Então, o gráfico que mais se aproxima dessa representação dessa função é... Então, a gente vai determinar 2 pontos, né? Determinar os 2 pontos para desenhar o gráfico. Ah, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou descobrir? Como é que eu vou chutar? Quando você for fazer... ou desenhar um gráfico, 2 pontos, qualquer coisa assim, numa reta, você pode chutar, por exemplo, x igual a 0, e descobre quem é o y, e chuta y igual a 0, e descobre quem é o x. Basicamente, eu vou saber aonde está cortando aqui em y, e onde que está cortando aqui em x. Então, primeiro aqui, vamos pôr y igual a 0. Então, 0 vai ser igual a 8x menos 320. 320 passa para lá. Vai ficar 320 positivo. O 8 está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui por 8, né? Igual a x. Tá, 8 vezes 8, 16. Vezes 2, 32. Então, são 4. Mais 0, então x vai ser igual a 40. Então, quando a gente tem um par ordenado aqui, quando x vale 40, y tem que valer 0. Segundo par ordenado, vamos fazer o contrário agora. Vamos fazer o x0 e o y, descobrir qual que é o y. Y é igual a 8 vezes 0 menos 320. Aqui é fácil, né? 0 vezes 8, 0, menos 320 vai ficar menos 320. Então, quando... Por aqui embaixo, bem pequenininho. Quando, no par ordenado aqui, x for 0, a gente tem um y de menos 320. Temos os 2 par ordenados, podemos desenhar a reta. Né? Os 2 pontos, par ordenado, podemos desenhar a reta. Então, primeiro aqui, 40 e 0. Vamos ver aqui as respostas, o que tem. Na letra A, ele já dá menos 40 aqui, então já não é o A. Na letra B, ele tem aqui, ó, 40 e 0, tá? Ponto certo.
E tem 0 menos 320, ó. Y tem que valer menos 320, x vale 0, que é esse ponto exatamente aqui, ó. Então, a letra B é a letra correta. E também, né, porque, veja aqui, ó, é uma reta crescente, ou seja, quanto mais ele vende, mais ele lucra, né? Tem que você ver isso também, né? Então, por essa lógica, a letra C não seria, né? Porque como que você vai vender mais e perder dinheiro? Sei, você está gastando mais também. Mas a letra aqui, ó, que aqui também seria 0,40, só que aqui é um 320 positivo, então isso aqui não é. E a letra D também é uma reta decrescente. Decrescente, como é que ele vai ganhar? Ele está ganhando dinheiro, não está perdendo, então também não é letra D. Certo? Próximo exercício. Exercícios obrigatórios 4. Uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de plano. Então, é igual ao exercício que a gente tinha feito aquela hora. O plano Plus, que é o 3,5 GB de internet mais ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares. Ligações ilimitadas, né? Importante. Plano econômico, que é o 3,5 GB de internet, 50 minutos de ligações para telefones fixos e celulares. E daí ele diz aqui que o plano Plus custa R$ 65,90 por mês e o plano econômico custa R$ 10,90, sendo que é cobrado R$ 1,90 por minuto excedente quando o cliente passar dos 50 minutos já incluído no plano. Considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligações por mês, o plano Plus passa a ser mais econômico. O que ele está falando aqui é o seguinte: o primeiro plano aqui, que é o plano Plus, você vai ter lá, se eu for desenhar o gráfico dos gastos, né? Então, vamos ter aqui, eixo das abscissas aqui, X, em minutos, e Y, né, ordenadas em dinheiros, reais, money, tostões, doblões e grana e qualquer coisa que você chamar. Então, vamos lá. Ele disse aqui que o primeiro plano, que é o plano Plus, ele custa R$ 65,90. Ilimitado. Então, você vai usar ele ilimitado por R$ 65,90. Então, esse aqui vai embora, ó. Tchau. Você pode gastar quantos minutos você quiser para sempre aí no mês, que para sempre no mês é difícil, mas pode usar o mês inteiro ligando que vai continuar custando R$ 65,90. Segundo o plano que ele falou, custa inicialmente R$ 10,80, mas até os 50 minutos. Então aqui, R$ 10,80, ele vem até os 50 minutos. A partir dos 50 minutos, ele começa a cobrar mais caro, porque ele está adicionando aqui o R$ 1,90 a cada minuto, né? Está adicionando R$ 1,90 a cada minuto. Então, se a gente olhar aqui, ó, a partir desse ponto que eu vou pintar em amarelo, começa a ficar mais caro você usar o plano econômico do que o plano Plus. Então, ele quer saber qual que são os minutos aqui que você tem que gastar para ficar mais caro o plano econômico e vale a pena você usar o plano Plus, né? Como a gente vai descobrir isso? Primeiro a gente tem que saber, né, para descobrir o X aqui, eu tenho X, eu não tenho X, quer dizer, eu tenho Y, eu tenho aqui o crescimento, né, que é 1,90, que seria basicamente A, e eu tenho o valor inicial, né, que é o B, que seria aqui 10,80, letra B, né? Então, vamos lá. Lembrando lá a equação. Y é igual a AX mais B. Vai ficar bem didático. O que acontece? Eu vou gastar um valor, né? O valor Y aqui. O valor Y que eu tenho que se for mais caro, se ele for mais caro que 65,90, não vale a pena eu fazer o plano econômico, né? Dependendo de quantos minutos eu estou gastando. Então, o limite aqui é 65,90, né? Eu sei que está crescendo 1,90 a cada minuto. Né? Tá tudo em minutos aqui, tudo na mesma escala. E ele quer saber X aqui, que é a quantidade de ligações.
mais 10,80. Ah, mas como assim mais 10,80? Que é o seguinte, se eu não gastar nada além de 50 minutos aqui, né? Isso aqui é a partir de 50 minutos, tá? Aqui é acima de 50 minutos, tem que lembrar disso. Se eu gastar zero minutos a mais, eu vou pagar 10,80. Se eu gastar 1 minuto a mais, vai ser 1,90 vezes 1, vai ficar 1,90 mesmo, mais 10,80. E assim vai. Esse seria o gráfico. Só que eu sei que o limite superior que eu quero gastar é 65,90, que senão vale a pena usar o outro plano. Então, eu vou resolver isso aqui, vou resolver aqui embaixo. Vai ficar x isolado num canto aqui. Eu vou pegar o 65,90, né? Menos 10,80. Por que menos 10,80? Porque ele está aqui positivo, ele passa para o outro lado negativo, né? Estou isolando x. Divididos por 1,90 está multiplicando x, então tem que passar dividido. 1,90. Isso aqui resolvendo dá 29. 29. Ou seja, 29 minutos, né? Ah, mas não tem 29 minutos na resposta, fui enganado, não sei o que. Não. Lembra aqui que 29 minutos é extra dos 50 minutos. Então, você tem que considerar os 50 minutos iniciais lá. Então, é 50 mais 29, que dá 79 minutos. Então, isso quer dizer o quê? Se eu gastar no plano econômico lá, ligar por 79 minutos, eu vou pagar R$ 65,90. Eu vou pagar exatamente o valor do outro plano, que é o plano Plus. Só que eu quero qual que é o valor, quantos minutos que vai passar disso, né? Ele quer quantos minutos para passar disso, né? Para passar o valor de 65,90. Então, seria um minuto tudo depois, que seria os 80 minutos, né? Então, tem que gastar 80 minutos. Opa! 80 minutos. E aqui é 80, né? No gráfico. 80. Eu tenho que gastar 80 minutos para valer mais a pena o plano Plus do que o plano econômico. Enquanto que aqui, enquanto estiver entre 50 e 79 minutos, né? Que é o valor aqui dessa marquinha amarela. Entre 50 minutos e 79 minutos, daí vale mais a pena você usar o plano econômico. Mas a partir de 80 minutos vale mais a pena utilizar o plano Plus. Então, letra A não é, né? Porque não tem como você pagar menos do que 10,80 aqui, né? Porque já dá 50 minutos aqui livres, né? Então, isso aqui não é. 50 não é também, porque aqui ele está pagando 10,80 até 50 minutos. 60 minutos não é, né? Fizemos o cálculo aqui. 70 minutos também não é. Então, seria 80 minutos, né? Seria o 79 mais um minuto extra lá para ele ficar mais caro. 79 ele fica igual e 80 minutos ele fica mais caro. Ok? Beleza, então. Acho que esse é o último exercício. Então, nossa, escurece a tela. Obrigado por assistirem a aula, né? E logo vem o simulado aí. Se preparem, leiam, releiam, assistem, façam perguntas e vão na aula do sábado lá, tá? Tem o professor lá para tirar dúvidas. E lembre-se, esses exercícios, vocês só assistam o obrigatório, beleza, pode assistir. Mas o obrigatório não, o resolvido. Mas os obrigatórios só assistam quando vocês não conseguirem a resposta. Depois que vocês conseguirem a resposta, daí vocês vê o método, como vocês fizeram, a diferença, essas coisas, beleza? Então tá. Tchau, tchau.